E aí, gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um pouco diferente do que eu trago aqui no canal. E não tem roteiro, tá? Então pode conter alguns erros de fala. E, enfim, eu só queria expor como foi minha experiência com o DBD Mobile. E dar algumas opiniões sobre o que podia melhorar, enfim. Eu comecei a jogar o DBD Mobile ali entre... Eu não lembro a data exata, mas eu acho que foi ali entre 2023, eu não lembro. E antes disso, foi lançado e eu não tinha um celular que fosse compatível com o jogo. Na própria App Store falava que não era compatível com o jogo no meu aparelho. E eu tive que investir em outro aparelho para jogar o jogo. Enfim, eu baixei o jogo e me diverti muito. O jogo me ajudou muito em questão tanto de tédio quanto em questão de passar tempo mesmo. Eu jogava o jogo muito mesmo. Era típico daquele jogo que a gente se irrita, mas ainda continua jogando. Bem, era eu. Eu me irritava com o jogo, saía da partida, mas em questão de minutos eu entrava de novo e o jogo era completo. Num requisito de, por exemplo, tinha skin, tinha tudo, tá? Tinha tudo assim que você possa imaginar que tem no console hoje, no sentido de skins, algumas mecânicas. O jogo já estava completo, assim, em alguns sentidos. E eu gostava muito e não tinha tanto hackers quanto eu imaginava. Eu imaginava assim, geralmente os jogos de mobile tem muito hackers nas partidas e acaba com a experiência. E não tinha. Eu acho que no jogo inteiro, do início que eu comecei a jogar até o fim, eu só encontrei um hacker ou dois. E ainda não era hackers de... tá usando hackers. É só que os caçadores e às vezes sobreviventes viam minha localização. E não tinha perks, enfim, não tinha nada que desse pra ver. E mesmo assim, aí eu continuava vendo. E minha experiência foi maravilhosa. E sobre o que tinha que melhorar no jogo, não era tanta coisa. Por incrível que pareça, na minha opinião, eu acho que era apenas o ping, que às vezes na partida ficava muito alto. E em relação a customização de skins, porque tinha muitas skins e a maioria, como todos os jogos, eram compradas e a gente não tinha condição. Mas diferente do DBD de console, eu acho, tá? Porque eu não sei, eu não tenho um PC, eu não sei como é o DBD de PC. Talvez o DBD Mobile fosse mais generoso, né? Desse tanto skins de graça, como tinha uma roleta. Se não me falha a memória, tinha uma roleta que você conseguia skins jogando partida, você conseguiria alguma coisa pra jogar em uma roleta, e com tantos giros você garantia uma skins. Inclusive, vamos falar aqui sobre as skins agora. Tinha muitas skins exclusivas do próprio DBD Mobile que não tinha no PC, mores também, e emotes e várias outras coisas que não foram até hoje pro PC. Eu acho bem difícil ir pro PC. E eu não acho que eu tive muita decepção com o jogo desde o lançamento dele. Ele foi anunciado pro global, se não me engano, eu não pesquisei isso, tá? Então eu posso estar errado. Se não me engano, eu acho que ele foi lançado global em 2022. Eu acho, em 2023. Então eu vi que ele tinha sido lançado e, como eu falei, eu não tinha um celular compatível. Então eu tive que investir em outro celular para poder jogar o jogo. E quando o jogo foi anunciado que seria encerrado, eu não acreditei que foi anunciado no Twitter. Vocês sabem o Twitter. Antigo Twitter, na verdade. Foi anunciado lá que seria tal. E eram especulações, não era anúncio oficial. Então eu não acreditei, eu só continuei jogando. Então lá pra dezembro, se não me engano, foi anunciado que o jogo ia ser encerrado. Ia ser descontinuado por motivos X. Enfim, foi anunciado oficialmente, tá? Pela Behavior, eu fiquei triste. E em janeiro, o jogo saiu de todas as lojas de aplicativos. Mas quem tinha o jogo, podia continuar jogando. No meu caso, eu ainda continuei jogando. Mas, antes de ser encerrado em março, lá para 20 de março, antes de ser encerrado, eu parei de jogar em fevereiro, em algum dia de fevereiro, porque eu não queria jogar até o fim do jogo, até o servidor ser fechado.
E quando chegou no dia X, no dia 20, eu não entrei no jogo. Eu deixei pra entrar no dia seguinte, no dia 21. Então eu entrei no jogo no dia 21 e o servidor já tava desligado. Eu não conseguia acessar o jogo. Quer dizer, eu entrava no jogo, mas o servidor falava que tava sem internet e todo aquele rolê todo. E eu fiquei... Eu já sabia. Com o aviso lá, eu só não queria acreditar, mas eu caí na real. E o jogo só fechou. E, tipo assim, só fechou. Parece que eles foram... Foi algo bem apressado, tá? Até desligar, acabar logo com tudo. E nesse tempo, muita gente especulou que o jogo voltaria, que eles estavam dando tempo, que outra empresa ia pegar o jogo e continuar, que a Behavior ia dar o jogo para outra empresa ou ia fazer parceria, porque, se não me engano, eu posso estar mentindo aqui, espalhando fake news, mas no tempo que foi anunciado que ia ser encerrado, houve muitas teorias, inclusive eu acho que tem uma teoria certa que a NetEase, um funcionário, tinha alguma coisa lá sobre questão de dinheiros que eu não quero expor aqui, que eu não posso estar falando errado. Enfim, então acho que a Behavior quis limpar a imagem dela e fechou a parceria. Fechou assim, no sentido de acabou a parceria com a NetEase. E eu acho que foi isso, tá? Eu acho, na minha opinião. Eu não sei. Enfim, eu acho que o jogo sim poderia ter outras versões para hoje em dia. Inclusive tem muita gente especulando que o jogo vai voltar agora no 10º aniversário que vai ter pro PC, que ele vai voltar agora pro mobile, que vão fazer uma nova versão. Mas, na minha opinião, não vai voltar. Porque o jogo foi encerrado no ano passado. Tá? No ano passado foi fechado o servidor e tudo mais. Mas eu acho que a comunidade especula muito com migalhas, entende? Por exemplo, quando X pessoa fala alguma coisa, a comunidade, como eu mesmo, especulamos muitas coisas, e a maioria dessas não estão certas, né? Porque no encerramento foi especulado que o jogo ia voltar, e como eu falei, tudo mais. E não teve nada. Eles nem sequer teve o favor de acabar com o Instagram, né? Tirar o Instagram do DBD Mobile. Mas eu acho que isso foi de propósito, acho que isso foi proposital. Eles deixaram o servidor, o Instagram deles ativo para as pessoas, para não perder o público. Eu não acho que vai ter um DBD Mobile futuro. Eu não acho que eles vão fazer esse investimento de novo, porque o jogo se importava com os players no mobile, se importava sim com os players, mas ele também se importava em ganhar muito. Não é por engano que o jogo deve ter faturado bastante no mobile. E minha opinião é essa, tá? O vídeo não vai ser longo. Eu só quis dar minha opinião e como foi minha experiência no DBD Mobile. Foi maravilhosa. Eu tenho sim muita vontade de jogar o DBD de PC, pra matar essa saudade. Mas infelizmente meus recursos pra isso são bem baixos. Mas é isso, tá? Esse foi o vídeo. Já dei minha opinião, já dei o que eu pensava sobre o jogo. E não é porque eu não acho que o jogo não vai voltar pro mobile que eu não queira o jogo. Se vir, eu vou ficar muito feliz, tá? E eu não quero enrolar muito mais, então muito obrigado por assistir até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal e comente aí algum jogo ou alguma opinião que você queira que eu dê aqui. Muito obrigado e tchau, tchau.